Sejam todos bem-vindos. Agora é a aula de anatomia de pé número 2. Hoje é dia 2 de abril e eu quero mostrar para vocês aqui. Nós estamos aqui no dia 2 de abril com a anatomia de pé. Amanhã vai ser exercícios de pé 1 e pé 2 no sábado. Depois nós vamos trabalhar com calçados e depois com designer. E aí depois com mais 4 aulas a gente começa com história da moda, que vai ser a aula de teoria. A última aula, eu não sei quando vai ser, mas de acordo com a minha previsão aqui, seria dia 2 de dezembro. E eu deixei aqui aulas de balanço para, se acontecer alguma coisa, eu tenho que dividir, ou acontecer alguma coisa que falta, ou tenho que ter mais alguma aula que eu não previ. Então, nós temos isso aqui de respiro, todos esses dias aqui. Aproximadamente uns 28 dias de respiro para qualquer coisa que possa dar errado, certo? Dezembro é Páscoa, né? Domingo é Páscoa, quer dizer, desculpe, dezembro. Domingo que é Páscoa. Então aqui, ó, na Páscoa, a gente vai ter aula de calçados 1. Aqui, ó, bem aqui. No dia 4, não, onde que tá? Não é nessa folha, é na outra. No dia 4, peraí, aqui, Páscoa, viu? A gente vai ter aula de calçados número 1, às 20 horas. Beleza, anunciado, aula 091, anatomia de pé 2, 2026, dia 2 de abril. E vamos abrir o livro na página. E aí, Andy, como que você tá? Pés, achei. Mas eu quero dar uma aula meio diferente. Vamos brincar agora com o pé e o joelho. Porque o joelho também é importante. A gente iria ver pernas e joelhos? Deixa eu ver aqui. Não. Então vamos vê-los. E aqui vai. Sobre o joelho. Opa, sempre estou deslocando isso daqui, né? É o seguinte. Nós temos que... Vou desenhar todo o fêmur, beleza? Todo o fêmur. Daqui até ali. Prepare-se. Vai. Inclinei. Abre. Como se fosse uma chave de torque. Não, tem que ser todo o fêmur. Vamos aumentar mais ainda. Assim, como se fosse uma chave de torque. Uma chave inglesa. Aqui eu faço esse retinho e esse retinho. E agora, eu faço uma bolinha aqui. E aqui está. Esse daqui se chama fêmur. Bem aqui, eu vou fazer uma bolinha, ou um quadradinho. Vamos aos quadrados. Este é a rótula. E isso daqui mede o tamanho de 2 cabeças. Talvez um pouco menor, se a pessoa tiver 6 cabeças, né? Mas olha, se for 8 cabeças, é o tamanho da pessoa, isso aqui mede 2 cabeças. Então significa que a metade disso daqui é o tamanho de uma cabeça. E o tamanho de um pé. Ok? Então... vamos colocar esse osso aqui. E um osso um pouco mais fino desse lado. E agora, esta dimensão que está aqui, eu coloco bem aqui. Ó. Essa dimensão do fêmur, eu coloco bem aqui. Então aqui vai ser o pé. Eu faço um copo, como vocês já viram. O que significa que esse osso aqui vai abaixar. E olha, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Peraí. Pés. Ah, cadê você? Tá aqui. Lembram disso? Desta inclinação? Essa inclinação aqui. Aqui, do lado do dedo mínimo, é mais baixo. E do lado do polegar é mais alto. Então, essa viradinha do osso, do lado do polegar fica mais alto e do lado do dedo mínimo fica mais baixo. Vamos lá para o esqueleto para ver bem isso daí. Aqui está. Esse osso maior se chama tíbia.
Vocês não estão vendo. Agora estão, né? Tíbia. Esse mais fininho se chama fíbula. Este é o fêmur. A tíbia fica do lado do polegar, pro lado de dentro. Viram? Ó, esse lado está mais baixo e esse lado está mais alto. E é essa relação que nós vamos pôr. Do lado do polegar, ele fica mais alto, e do lado da fíbula, que é do dedo mínimo, ele fica mais baixo. E isto funciona assim. Uma coisa é para a gente decorar. Vamos continuar. Então, do lado do dedo mínimo, fica mais baixo. E do lado do polegar, peraí, dedo mínimo, mais baixo. E do lado do polegar, mais alto. Ó, quase que errei. Então, ó, mais alto, mais baixo. Combinado? Tá aí. E vamos desenhar o pé. Se o polegar fica desse lado, então esse lado é mais alto, ó. Aqui, vamos colocar essa batatinha da perna para cá, ó, assim. Ó a batata da perna. Aí está. E do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Bem aqui. Ó, mais baixo. Ó como eu fiz uma coxa bem musculosa. Aqui, ó, o joelho. E esse eu puxo desse jeito. Aqui, vocês têm o ilíaco. Lembram do ilíaco? Tá aqui, ó. Por isso, ó, aqui é o pubis. Como aqui é o pubis, é bem daqui, ó, deixando um pequeno espaço que vão puxar desse jeito. E aqui vai ficar um espaço enorme de músculos e carne. Muita carne desse lado, na parte interna da coxa. Oi, Andy. Tem problema não, acompanha, porque vai inserindo no teu cérebro. O teu cérebro é incrível. Você tem 20 milhões de neurônios aí. Sei lá se é esse número, mas você tem muitos neurônios aí na tua cabeça. E eles estão pondo para funcionar. Agora, eu faço uma curva aqui. Aqui, ó, eu faço um retângulo. E nesta curva, eu vou dividir em 4 partes. Sendo que aqui é um pouco maior e aqui é um pouco menor. Tá aí. Então, aqui está o dedo. Aqui está o outro dedo e o outro dedo. Olha como esse aqui ficou enorme, não ficou? Ficou, né? Legal. Então, esse vem para cá e esse vem para cá. Olha como funcionou. Funcionou, eu acho que funcionou, né? É, eu creio que sim. Esse osso, chamado fêmur, ele tem uma forma interessante. Deixa eu ver se encontro ele aqui. Na aula de anatomia, deixa eu folhear aqui, vocês vendo, folhear, né? Vamos colocar esse desenho aqui do lado, ó. Vocês veem o desenho que a gente está fazendo desse lado, e aqui eu folhando. Vamos lá. O fêmur. Cadê você? Está na parte de músculos. É, na parte de músculos. Está por aqui. Vamos agora devagar. Tem aqui. Aqui, ó, tá de lado. Vou deixar esse aqui marcado com a mão. Já volto para cá. Achei. Aqui está. Deixa maior assim. Esse é o fêmur. Ali embaixo está o pé. Agora eu vou voltar para o outro. Ah, olha aqui o fêmur. Ele é gigante, né? Verdade. Aqui está. Veja. Esse está de lado. Olha o fêmur. Os músculos. Aqui é aquela parte que é a crista do ilíaco que puxa desse jeito, ó, comprido até chegar aqui. Essa é de frente. Olha de lado o fêmur. Ele forma esse narizinho para trás.
E fica reto aqui. Aqui está a bolinha do encaixe. E aqui é o ilíaco. Isto, o fêmur marmarvu, é o maior osso do corpo humano. É a continuação da aula de ontem. É a anatomia do pé. Mas eu queria estender um pouco mais e mostrar a perna. Para a gente trabalhar a dobra do joelho, por exemplo. Certo? Então, olha aqui no desenho esquemático. E olha aqui os ossos da perna. Viram? Então, você tem a fíbula e a tíbia. E aqui tem umas posturas bacanas aqui também. Já falamos dessa aula, né? Da coluna vertebral. Tá gravado já essas aulas. Então vamos voltar. Você já falou tanta coisa, né? E vamos falar muito mais coisas ainda. Aí nós nem chegamos na aula 100. E vão ser... Deixa eu ver, tá numerado quantas aulas vão ser aqui. Vão ser 336 aulas. Aproximadamente. 336 aulas aproximadamente. É isso aí. Continuando. Vou dobrar isso daqui. Mas lembre-se, esse fêmur, ó, ele tem assim a ponta do osso, certo? Mas vai ser um sofrimento bom. Não é um sofrimento ruim. Só tem a acrescentar. Vocês vão ter ideia para onde tem que ir. Porque o pior do desenhista é não saber para onde ir. Aqui está o fêmur. Isso daqui, ó, tem essa entradinha do lado, certo? Vamos ver como fica dobrando o joelho. Aí vai. Tá vindo para cá. Chegou aqui. Essa dimensão é a dimensão de duas cabeças. Duas cabeças. O ilíaco fica bem aqui, ó. Olha o formato que eu dei. Um formato mais fácil de entender. Ele não é assim, tá? Ele tem aqui assim, ele entra, sabe? Mas aceita isso daqui por hora. Porque é mais fácil pensar assim. Quer ver, ó? Coluna, cervical, aqui, ó, o cóccix e o bumbum. Ó como funciona. Ó a barriga. Viu? Como funciona bem? Não é bom? Eu acho. Eu acho que funciona muito bem. Tá. Esse daqui está para cá. Só que o bumbum vai estar mais para baixo. E ele vai vir nesta curva aqui, ó. Esta curva. Tem que ter muito gordura e carne aqui para evitar quebrar a bacia, para proteger. Então, esta curva. E agora, eu vou apertar, por isso eu vou virar para cá, ó. Eu apertei uma perna contra a outra, então ele fez esse montante aqui. E em cima, bem aqui, você vai ter a rótula, que é um ossinho. Essa rótula vai dar esse movimento aqui, ó. Assim no joelho. Então, este vai subir para cá. Ó como subiu. Tá. Lembre-se que daqui até aqui é o tamanho do fêmur, é o mesmo tamanho do joelho até o calcanhar. Logo, o calcanhar vai estar aqui, ó. O copo do calcanhar. Dobrei o pé. Foi para trás. Acho que vai amassar um pouquinho o bumbum, o músculo. Ela aperta. Cadê a borracha? Achei. Vamos apertar um pouco o bumbum aqui, né? Assim. Pronto, ó, o copo foi um pouquinho para cá do bumbum. Daqui o copo. Lembram do copo, né? Aqui eu falei que não encosta no copo. E o pé está indo para trás aqui, não é? É, está indo para trás aqui. E ele vai puxar a canela reta até aqui. E isso aqui, ó, ele fez essa curva que eu falei que aperta, né? Porque aqui, ó, tá a batata da perna. Bem ali. A batata da perna. Que é esse daqui. Tá aqui.
E eu disse que o pé é do mesmo tamanho da cabeça, mas é o tamanho do fêmur dá duas cabeças, certo? Duas cabeças é o tamanho do fêmur. E o pé é do tamanho da cabeça. Logo, dois pés é o tamanho do fêmur. Deixa eu repetir a informação. A cabeça tem um tamanho. E a gente compara tamanhos. Vou mostrar melhor. Que daí vocês vão ver. Tá aqui. Na proporção do joelho até o fêmur dá 1, 2. E esse espaço aqui é o tamanho da cabeça. Então, o tamanho da cabeça é o tamanho do fêmur até o joelho. Ficou um pouquinho para baixo, porque o fêmur está um pouquinho mais para o alto aqui. Mas é isso aí. Entenderam? Então, o fêmur mede o tamanho de duas cabeças. Interessante. O que essa página está fazendo aqui? Essa página não devia estar aqui. Eu fiz alguma coisa errada aqui. Fiz. A página 27 está aqui. E eu coloquei a página 33 aqui. Eu inverti isso daqui antes de costurar. Aqui está certo. Foi só essa página. Eu coloquei de ponta cabeça. Essa folha. Aí, a página 33, 34, mas não tem problema. Essa é para uso na aula. Se eu fosse para venda, aí seria problema. Esse livro, Dodger, é um livro que eu fiz para ajudar nas aulas. Mas esse livro não é à venda. O livro que a gente vende, vou te mostrar. Ah, eu não tenho nenhum aqui. Esse está inacabado, mas é assim, ó. A gente faz uma capa com uma arte, deixa de tecido. Ó, esse não foi encadernado ainda, tá vendo? Ó? É colado em papel duro com essas bordas. Então, ela fica bem mais bonitinho. Esse eu faço assim com capa plástica para dar aula. Certo? Vamos continuar? Agora, aqui. Deixa eu abrir o livro para mostrar. Ó. O pé é do tamanho da cabeça. Logo, eu pego esse tamanho, e isso é bem importante. Pego aqui esse tamanho, que é metade do tamanho do fêmur, e coloco aqui. Todos os dias, às 8 horas, são as aulas. Todos os dias, às 8 horas, são as aulas. E elas ficam gravadas aqui. Bem aqui. No YouTube, Wilton Pacheco, na playlist com CPT2. Se quiser saber melhor, entra no meu perfil aqui no TikTok, que vai estar o endereço, é só clicar e você entra, tá bom? Aí vão estar gravadas lá as 90 aulas anteriores, 91 aulas. Vamos fazer o pé agora que a gente sabe o tamanho? Eu poderia fazer simplesmente assim e acabou. Mas eu quero fazer diferente. Como? Palmilha. A palmilha é uma coisa muito importante. A palmilha ajuda vocês a pensarem diferente. Ó, imagina que estão fazendo a palmilha de um sapato. Agora que tem o tamanho, tá aqui. Isso me ajuda, por exemplo, a inclinar o pé, por exemplo. Ó, estou inclinando o pé. Deixei maior. Viram? Ó, o copo inclinou. Como assim? Assim, ó. Esse daqui eu vou dizer que está para trás. Eu podia dizer que está para frente, mas eu quero quebrar valores aqui. E aqui eu coloco a divisão em 3 partes. Lembram disso? 3 partes. Primeira parte, essa parte do calcâneo. Disponha. Aí, Zazu, obrigado por me seguir. Essa parte começa o dedo mínimo. Então você tem aqui uma falange, 2 falanges e um dedinho aqui que é um feijãozinho virado para cá. Bem redondinho. Aí está. Esse é o dedo mínimo. Próximo. Olha a curva que eu fiz. Isso aqui é o tamanho do pé, que é metade da perna. Faço a mesma coisa. De novo. Mesma coisa. De novo. Mesma coisa. E o último,
É o polegar que é grandão, mas não vai nem aparecer. Ó como ficou. Funcionou? Sim, funcionou. E é isso aí. Bom, como a gente vai fazer exercício na próxima aula, eu acho que é interessante a gente começar a ver mais aspectos desse joelho nessa aula aqui, né? Eu acho que sim. Vamos colocar este joelho dobrado de frente. Sim, eu já fiz, Marmar. Vamos fazer de caneta, então. Tá aqui. Fazer de caneta. Uma caneta, duas canetas. Tem uma caneta violeta ou vermelha. Ah, tem um lápis de cor. Acho que vai dar certo. Vai sim. Vamos lá, de caneta agora. Vamos ver. O esboço. Ah, tá. Eu vou tentar não tampar puxando para cá. Vamos puxar para cá. Aí a perspectiva, porque a lente está aqui, vai vir assim. Acho que vai funcionar. Um pouco mais para cá e eu faço o desenho bem aqui, ó. Aí não vai tampar. Preparado? Vamos lá. O esboço é uma coisa muito importante. Não funcionou essa caneta. Então, ó, eu faço bem fraquinho e a caneta é ótima para treinar o esboço. E eu estou fazendo esta curva aqui. Agora eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou fazer isso, ó. Só que esse lado vai ser o lado de dentro. Assim. Aí aqui, eu vou puxar para cá. Desse jeito. E vamos fazer as divisões dos músculos. Bem assim, ó. Aqui vai ter uma volumetria. Agora vamos ver. Esse vai para baixo, ó. Para baixo. E ele vai voltar para cá. Assim. Esse movimento, estou colocando. Pronto. Tá. Bem aqui. Ah, não funciona. Vou tentar esse. Ah, esse funciona. Ótimo. Bem aqui está o fêmur. Que está indo para trás. Bem aqui. Preto vai funcionar? Não sei. Olha, vou usar esse. Bem aqui está a rótula. E aqui, vamos fazer a tíbia. Aí está. Está funcionando. O ângulo mudou e aí está funcionando. Vamos reforçar. E olha, a curvinha, a curva vem para cá e esse desce. É o lado de dentro, tá certo? Aqui, ó, é o joelho, a rótula, a patela. O nome é patela, esse osso redondo, tá? Este é o fêmur e esse é a tíbia. A fíbula fica do outro lado. Aqui, ó, ele cresce e depois ele recua assim. Aqui, ó, tem aquela ponta do osso que eu já falei para vocês. Aí está. Então, aqui está o calção, ó, o calção. A aula é de pé, mas não vai nem aparecer o pé aqui nesse caso, né? Tá, vamos pro lápis. Olá, Luciano. Difícil a perna? Interessante. Eu me distraí. Aqui eu tenho que colocar o copo, mas o copo tá indo para trás. Então, aqui é a parte de dentro e aqui é a parte de trás. Tá lá atrás o copo. Desse copo, o pé, ó, um esqueleto, vai lá para trás. Então, aqui vai estar o pé.
Só que esse pé não vai estar sendo visto. Ele está lá atrás. De novo, o que eu fiz aqui? Isso aqui, ó. O copo de ponta cabeça. Por isso que volumetria é tão importante, né? Aqui, ó, é a perna. A perna, ó, né? Ó, aqui, ó, desse ponto eu fiz uma linha para trás, porque o pé está indo para trás. E aqui, olha, eu fiz uma elipse, porque é maior que essa elipse. É o resto do pé. Aí eu ligo este com esse daqui. Aqui teria o polegar e aqui os outros dedos. Não vai aparecer isso, tá certo? E aqui, ó, o polegar, ele cresce e você vê o pé. Tá vendo o pé? Eu tô. Ótima Semana Santa para você também, Luciano. Então, esse pé tá nessa posição. Mas eu fiz só esboço porque ele não vai aparecer. Vamos fazer o outro joelho agora. Aí vai. Ó, tô fazendo um redondo. Não, com caneta. Vamos lá. Desculpe. Aqui, ó, o esboço é bem importante. Vai ser um redondo assim. Vamos nos atentar no joelho. Bem aqui está a rótula. Deixa eu mostrar a rótula para vocês. Ah, olha aqui. Eu vou fazer este joelho agora, parecido com esse carinha aqui, ó. É esse joelho que eu vou fazer agora. Essa perna indo para trás deste jeito. Certo? Só que não vai ficar escondido na sombra. Vocês vão ver como fazê-lo. Cadê o joelho? Tá aqui, ó. Essa aqui, essa bolinha é a rótula. Esse é o fêmur, tíbia e fíbula do lado. Ah, já te mostro. Estou escondendo o desenho, mas já te mostro. Ó, a rótula se chama patela. Patela. Grava esse nome que nos cachorros vai ter também. É esse que você perdeu, foi o pé. Esse pé que você perdeu. Esse pé aqui. Vai estar gravado depois, você vai poder rever, tá bom? Vai estar gravado e vai poder rever essa parte do desenho. Isso aí. Ah, me perdi aqui. Tá, continuando. Então, essa rótula está aqui. Bem aqui está o lápis. Não. O desafio agora é com a caneta, né? Aqui, ó, está o fêmur, que está puxando para o lado, indo lá para trás, igual esse fêmur, que vai lá para trás e aqui está a cabeça da rótula, aqui está o topo dela, né? Então, ela vem para esse lado aqui, ó. Epa, ela saiu. Se ela saiu, eu tenho que aumentar isso aqui. Aumentei. Tá aí. Este é o fêmur indo para trás. Aqui é o fêmur de lado e aqui indo para trás. Fêmur. Fêmur. Totobola é complicado mesmo. Você não desistiu de ver, você só desistiu por agora. É compêndio de desenho, certo, Gabi? Você desistiu só agora, não de vez. Porque é complicado, a gente está vendo para trás agora. Para você conseguir fazer isto, você tem que conseguir desenhar isso daqui, ó. Assim. Depois pausa o vídeo, depois que estiver no YouTube. E você vai ter que virar isso daqui assim. E desenhar desse jeito. Mais assim, né? Peraí. Virar desse jeito. Isso. E vai ter que aprender a desenhar nessa posição e nessa posição. Tem que desenhar nas duas posições. Aparecendo esse topo disso daqui, esse lado, e depois assim. Certo, Totobola? Beleza? De nada. Vai te ajudar, com certeza vai. É importante você dominar essas coisas. Enquanto não dominar essas coisas, vai se bater, e é real. Aqui, ó. Vamos colocar esta volta assim, um gordinho aqui no meio. Parece um parênteses. Que é um músculo. Esse daqui, ó.
é a dobra desse aqui, ó. Não, aqui, ó. Essa dobra. Essa dobra está aqui. Aí eu desço e vai para o outro lado e repete a mesma coisa, assim. E aqui, ó, ele vai para aquela direção. Pena que tá lá, porque eu não posso passar, mas é o desafio. Daí. Pronto. Agora está indo para trás. Porém, eu tenho que mostrar que ele está indo para trás muito bem. E é essa a nossa complicação. Será que eu consigo apagar um pouco? Vamos ver. Não, não dá para apagar. Quem manda aceitar o desafio, né? Faz a caneta. Tô brincando. Deixa eu tirar um negócio branco aqui. Não consigo tirar. Será que eu consigo tirar colocando a chave de fenda aqui? Opa, consegui. Aham. Esse não está funcionando mais. Então eu tiro e eu uso a tinta dele. Porque a tinta dele está funcionando. É só a caneta que não. Né? Vamos pegar a tinta. E acabou a tinta total. Nem a tinta eu vou conseguir. Eu não uso uma tinta branca, né? Eu tenho tinta. É a pressa. Tá. Essa parte eu tenho que dar a impressão que está indo para trás. E para isso eu tenho que aliviar os traços. E é por isso, gente, que serve o esboço. E é por isso que serve o esboço. Desculpe, Snap. Tem gente de 10, 11 anos aqui, tá bom? Por isso não fala essas coisas, tá? Porque senão pode ser bloqueado o vídeo e as pessoas que são menores não vão poder assistir a aula. Graças à sua brincadeira, né? Então, por favor, não atrapalhe as pessoas. Ó, aqui é o calção. O pipi que você estava falando está escondido aqui. Beleza? 72 pessoas agora. Beleza, então. É legal a tua brincadeira, mas não brinca com isso aqui não, beleza? Ó, aqui desse lado, eu vou colocar essa batata aqui. Aí está. A Alice foi sorteada. Eu quero ver a mensagem. Vamos lá. Bolinha. Puxa para lá. E circunferência. Deixa eu mostrar isso que eu fiz. Isso daqui, ó. Essa bolinha é o copo. É o copo nesta posição. É uma posição bem complicada. É nessa posição o copo. Boa noite, eu tentei. É nessa posição aqui. Vai estar gravado, Marmar. Depois você pode ver com calma. Esse daqui, ó, puxa para trás. E se não conseguirem, não tenham medo de errar. É assim mesmo, tá? Sem pressa, sem nada. Aqui, ó. Este é a ponta desse pé. Porque eu estou fazendo de ponta cabeça. Então é assim, ó. Esse vem para cá. E aqui, ó. Eu estou fazendo isso aqui, ó. É o pé. Ó, lembra que não pode encostar. Entendeu? Ó, é o pé. Aqui é o calcanhar. Isso que eu fiz é o que eu fiz aqui. Essa elipse é esta. E este é este. Aqui vai ter o pé. Este é este que é este. Este é este que é esse. Entenderam? Mas tenta. Uma hora tenta, tá certo? É muita coisa, mas para dar certo, precisa conseguir. Tem que conseguir. Aí tá. É pro teu bem, sabe? Aí, aqui, eu vou puxar a perna para frente. Assim, ó. Então, esse daqui agora eu vou ligar. Assim. E aqui vai ter o dedo mínimo. E esse vem vir para cá, ó. Aí está. E esse pé, como eu disse, está escondido ali embaixo. Que horas são? 20h43. Dou sim. Eu vou responder meus alunos presenciais daqui a pouco, porque eu estou vendo que está vendo muito assunto lá entre meus alunos presenciais. Eu tenho muito artista. Eu tenho um que está fazendo um livro. É um artista autista. E ele é muito bom. E ele vai fazer um livro sobre neurodivergência. Já está fazendo, bem ilustrado. Vai ter 32 páginas. A gente vai tentar publicar
fazer encadenação e vender. Faz o que entendeu, é isso aí. Essa parte do joelho é complicado mesmo. Vamos fazer mais umas aqui, vamos lá, bem rapidinho. Agora eu vou fazer uma forma mais simples. Ó, bem mais simples, simplificado. Bumbum. Tá aí, ó. Esse é o bumbum. E aqui é a cervical. Aqui, ó, é a barriga. Viu como ficou? Olha bem isso daqui. As costas, tá aqui, ó. Tá vendo as costas? Vamos vestir uma roupa? Tá aí. Ó, vestir uma roupa, certo? Bumbum feito. Legal. Agora, bem aqui embaixo, lembra que é embaixo que está o fêmur ao quadril. Aqui é a crista do ilíaco. Aqui é a crista do ilíaco. Então, bem aqui embaixo, eu vou puxar uma linha assim. E essa linha é o tamanho da coxa. E lembra, esse tamanho, se for para cima, vai dar até o tamanho do ombro. E é duas vezes o tamanho da cabeça. Lembram disso? Aí, Lelis. Obrigado, Lelis. Valeu por me seguir, sim. Agora, ó, esse tá assim. Se eu fizer do outro lado, ó, a bolinha tá aqui, né? Tá aqui, ó. E veja no raio-x. É aqui a parte de baixo. Eu vou fazer para cá. E veja. O tamanho desse que eu fiz aqui é o mesmo tamanho desse que eu fiz aqui. Só que ele parece menor porque eu fiz para lá, para trás, não é? Aqui está o joelho. E aqui está o joelho. Agora vamos ver. Vamos colocar isso daqui, ó. Do mesmo jeito que a gente fez antes. Assim. Só que quando chegar aqui, eu vou levantar assim, ó. Beleza? Tá. E aqui, dessa vez não vou fazer assim, porque não tá apertando. Eu vou fazer para baixo. Aí eu cresço assim e vai na direção do bumbum. Daí. Ó. Aqui, ó. Tá a dobra. Aí a gente pode, colocar isso aqui para cá. Assim. Vamos ver o outro, ó. Joelho. Veja no raio-x. Tá aqui, ó. No raio-x. Deu ali. Pronto. Veio para cá. O raio-x é importante a visão 3D. Você começa indo no YouTube, vendo o meu nome, Wilton Pacheco. Depois procura pela playlist Concept 2. Se não tiver tempo de marcar, faz o seguinte. Entra no meu perfil aqui no TikTok e ali no meu TikTok tem um endereço do YouTube. É só clicar ali que já vai começar a primeira aula. Você vai aprender traços, curvas, elipses, inclinações, todo o básico que você precisa para fazer isso daqui bem feito. E agora eu vou dobrar isso aqui para cá, ó. E lembra de uma coisa? O tamanho da coxa é o tamanho do joelho até o pé. Então, o pé é aqui. Todas as 8 horas eu dou aula. Ó, o copo. Todos os dias. E aí está. E lembra, o tamanho do pé é a metade do tamanho da coxa, tá? Então, é um pouco menor. Eu errei o tamanho. Certo? Então, o tamanho do pé é esse. Aqui está o copo. Aqui está o calcanhar, aqui está a batata da perna que não está aparecendo, aqui está o colo do pé que está dobrando, e aí está o pé. Perfeito? Guilherme, eu faço todos os dias às 20 horas. Nós estamos na aula 91. Teve 91 aulas antes. Está tudo gravado no YouTube. O canal do YouTube é o Wilton Pacheco. E elas ficam lá, salvas na playlist Concept 2. Todas as 90 aulas anteriores e essas vão estar lá. Aí você vai poder ver mais lentamente. No dia 1º dei a primeira aula. Beleza, Guilherme? Aí, ó, já acabei a aula agora, tá bom? Vai ter aula até o final do ano. Certo? Fui!